Fala, gente amada, graça e paz. Aqui é o pastor Jeff Santos. Uma alegria maravilhosa poder falar com você nesta manhã. Estou passando aqui para deixar uma palavra especial ao seu coração, porque sei que é o começo de uma semana onde no seu coração talvez você esteja dizendo que precisa de uma direção, de uma instrução, de uma palavra de Deus. E eu sei que Deus é aquele que tem prazer em responder ao coração daquele que espera, ao coração daquele que confia, ao coração daquele que depende dele. Então, onde você estiver, que esta palavra possa alcançar você. Eu sei que nós estamos vivendo dias de desesperança, de desânimo, de desconstrução da fé, de abatimento, de esfriamento. O apóstolo Paulo previa isso quando ele escreve a carta a Timóteo, no capítulo 3. As escrituras dizem que Paulo disse a Timóteo que os dias que viriam, nesses últimos momentos da igreja na terra, seriam dias difíceis, seriam dias marcados por complexidade, por vale, por problemas, por dor, por lutas. Mas o apóstolo Paulo disse a Timóteo que ele deveria se posicionar como quem se separa. Esta é a expressão que ele usa. Separa-te. E a ideia de separar-se é justamente de tomar posicionamento como quem decide ser diferente no meio de todo esse caos, no meio de toda essa luta, no meio de todas essas batalhas. E quando Paulo convida Timóteo a se separar, Paulo pauta tudo aquilo que ele diz na esperança que ele trazia no próprio coração. Você sabe que Paulo estava prestes a ver a espada de Nero atingir o seu pescoço. Você sabe que Paulo está detido e prestes a morrer, e as últimas palavras mostram que guardei essa fé, porque uma esperança me está prometida, uma esperança está presente no meu coração, é de que o Senhor, Ele tem a coroa guardada para mim. Ele tem a eternidade como lugar da sua habitação preparada para minha alma, para o meu coração, para a minha vida. Ele tem preparado o seu lugar santo para que eu possa habitar nele, nas suas moradas eternas. Eu sei que ele, que é o justo juiz, há de me compensar pelo meu serviço, pelo meu trabalho, pela minha entrega. Eu não quero falar sobre o pensamento de Paulo quanto às recompensas que ele iria receber, mas eu quero pautar as palavras que tenho para ministrar a você apenas nessa esperança que move o coração de Paulo. Não apenas a esperança que nos mantém olhando para cima, com a cabeça erguida, sabendo que o nosso Senhor voltará, mas a esperança que brota do coração, que consegue entender que todas as coisas nesta vida estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e que estão lhe conduzindo, lhe levando na direção do propósito de Deus. Paulo diz em Romanos, capítulo 12, verso 12, alegrai-vos na esperança. Ele coloca a esperança como a base para que a gente possa dar passos largos na direção daquilo que o próprio Deus, que tem o controle da nossa vida, preparou para nós. Eu digo isso porque em João capítulo de número 5, você tem um homem desesperançado porque há 38 anos fazia tentativas de ser curado. Sabia-se que a água era agitada, alguém acreditava que um anjo descia, como a Bíblia afirma, e os enfermos pulavam ali, segundo a tradição, eram curados todo aquele que chegava primeiro nas águas, e ele era impossibilitado e disse ao próprio Jesus, eu não tenho ninguém, segundo, todas as vezes que vou não consigo
chegar. E terceiro, fui abandonado, fui largado aqui. E eu sei que é impossível que tudo isso aconteça. E a pergunta de Jesus naquele dia para o homem foi: queres ser curado? Mas ele era um homem que trouxe esses argumentos, mostrando que no coração dele a esperança ela já estava desfalecida. E Jesus chegou para avivar a esperança, dizendo àquele homem: toma o teu leito, levanta-te, ergue-te, posiciona-te, começa a posicionar, a se posicionar e faz com que, a partir de agora, tudo aquilo que te prendia, te segurava, te amarrava, seja agora subjugado pela força da sua esperança, que te tira da maca e te coloca de pé. Porque ninguém que viva sem alimentar a sua própria esperança terá a possibilidade de se levantar desse leito espiritual, emocional, psicológico que se vive. A maior parte das pessoas que transitam na vida, muitas delas estão acamadas, estão presas a uma maca, estão de pé, estão andando, estão saindo de casa, estão trabalhando, estão buscando, estão lutando, estão repartindo, mas são pessoas que ainda estão presas a uma maca. E essa prisão ligada a esse leito espiritual faz com que elas não consigam reagir. Elas não reagem por falta dessa esperança que grita, que puxa, que ergue, que arranca, que tira do calabouço espiritual. E essa palavra vem nesta segunda-feira para dizer a você: Deus não te projetou para essa maca. Deus te deu o dom da vida, Deus te deu a fé, Deus te deu inteligência. E o que Ele tem nos dado, Ele não nos deu para que nós estejamos nessa maca espiritual. Ele não nos deu para sermos prisioneiros da mediocridade, para sermos prisioneiros da angústia, para sermos prisioneiros da falta de paz, da falta de alegria, da falta de gozo, da falta de vida, da falta de prazer. Ele não nos deu para isso. Muito pelo contrário. O que Ele nos deu com o desejo, com o intuito, com o interesse, com o objetivo de fazer com que nós nos levantemos a cada momento. E vai ter momento que você de repente se vê só, principalmente se você está vivendo algum momento, porque a maior parte das pessoas, elas amam ter amizade com quem está em ascensão, mas elas têm dificuldade de serem aquelas que estão próximos do paralítico que não consegue se levantar por causa de um desemprego, por causa de uma crise financeira, por causa de um problema espiritual, por causa de um problema familiar, por causa de um casamento em guerra, em luta. Mas nós que somos da fé, nós precisamos responder a toda crise, a todo vale, a toda luta em esperança. E é claro que vai ter dias que você vai se sentir, como eu disse, como esse paralítico, sozinho. Você vai amanhecer dias dizendo: mas eu não tenho ninguém. E o fato de não ter ninguém não me aponta, não me possibilita ver portas abertas, não em algo de oportunidade para a proteção da minha casa, dos meus, das pessoas que eu amo, mas entendo o que eu estou lhe dizendo. Nada vai acabar do jeito que está. Até porque Jesus se aproxima da gente quando a nossa esperança parece ter sido enfraquecida, abatida e às vezes até roubada. Aquele homem parecia que nunca veria esse ciclo de vida, de impossibilidade, de derrota acabar na vida dele. Até que chega um momento em que o próprio Deus decide se aproximar dele. E Jesus se aproxima dizendo: levanta-te, toma o teu leito e anda. O que eu estou dizendo com essa palavra? Se você começa a se apoiar na sua esperança, você levanta.
Porque a sua esperança, ela coopera com você, fazendo você olhar para o futuro com outros olhos. Você não tem futuro a partir do seu presente nem do seu passado. Porque a esperança diz para você, o seu negócio está muito ligado a um amanhã de vitórias que Deus preparou para você. Imagine quando o próprio Jesus, diz a Bíblia, deixou claro em Mateus 16 que iria ser preso e morrer. Pedro entrou no caminho dizendo, tu não vais fazer isso. E a esperança do coração de Pedro é que ele tivesse lutada por sofrimento e por angústia. Mas as Escrituras mostram-nos claramente que o Senhor Jesus, ele diz a Pedro, Pedro, vai chegar o momento que a sua esperança, ela vai se sentir quase que no chão. Porque quando você vê tudo acontecer, você vai se ver sob pressão, Pedro. E no seu coração, na sua alma, no mais íntimo do seu ser, Pedro, você vai se perceber decaindo da graça, da sua esperança e se vendo como que vai me negar. E assim aconteceu. Quando Pedro se viu cercado, se viu uma situação que quase que não via possibilidade de alteração, de mudança e de transformação. Mas sabe o que a Bíblia diz? Isso 7, que ele deu uma palavra às mulheres, porque Cristo aparece no caminho para elas, dizendo ao coração daquelas mulheres de uma forma tão preciosa: ele vai encontrar vocês na Galileia. Agora ele manda que vocês digam aos discípulos, está escrito assim, e a Pedro, colocando Pedro em destaque, como quem diz, diga a Pedro que chegou a hora do resgate da esperança. Porque ele me negou, ele está angustiado, ele está abatido, ele está entristecido, ele está desfalecido, ele está entregue. O desânimo se apropriou dele, se assenhoreou da vida dele. A angústia, a crise, as preocupações, o pânico, tudo. A culpa tem assolado o seu ser e ele não consegue se ver como quem anda, como quem se movimenta, como quem age, como quem vai mais longe. Mas diga a ele que eu vou encontrá-lo. Eu penso que quando aquelas mulheres avisam aos discípulos isso, o Evangelho de João, no capítulo 20, diz que Pedro e João correm até o sepulcro. Não veem mais nada a não ser os lençóis, toalha ali. Pedro entra na sepultura, está escrito. Não vê o Cristo mais ali. Sai dali para compartilhar desta esperança com os discípulos. Isto é tão precioso, tão impressionante, tão glorioso, tão grandioso, que a Bíblia diz que eles se preparam para esse encontro com Jesus. Ainda que com medo, ainda que em pânico, até porque o corpo de Jesus sumir para eles, ora, era motivo de perturbação. Eles sabiam, como está escrito em Mateus 28, verso 10 em diante, que os romanos, gente, iam se levantar para poder apresentarem a verdade, porque aqueles que ficaram guardando o sepulcro sabiam que Jesus não estava mais na sepultura. Eles viram a pedra ser removida, eles foram lançados ao chão, foram arremessados ao chão, Lucas diz. Mas a Bíblia deixa claro que
nesse processo todo. Eles iam se levantar, os próprios religiosos pagariam os romanos para mentirem, dizendo que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Mas o próprio Jesus diz: diga a eles que se preparem que eu vou encontrá-los. E não se preocupem, estão tramando contra eles. Eu estou vivo e vivo para sempre. E ele aparece aos discípulos três vezes. Apareceu a primeira, apareceu a segunda, eu estou dizendo com base apenas na narrativa de João e capítulo 21, porque há outras aparições do Cristo ressuscitado, mas diz as Escrituras que ele aparece a primeira, aparece a segunda e some. Escrito no capítulo 21 que ele vai aparecer a terceira vez, e quando ele aparece, o Pedro, cujo coração e a alma ainda estão ferido, machucado, sem força, sem ânimo, sem motivação. A Bíblia diz que Pedro tomou a ação de pegar a rede, o barco e ir pescar. Passou a noite toda, diz a Bíblia, não conseguiu nada. Porque a viagem do nosso barco sem Jesus, ela nos traz a certeza de que a nossa rede e o nosso barco sempre estará vazio. Mas eles voltam. Jesus agora aparece a terceira vez na beira da praia. Grita da beira da praia para que eles ouçam, tem alguma coisa aí para comer. Pegaram algum peixe, conseguiram fazer alguma coisa a noite toda e eles gritam de lá. O Pedro grita de lá, não. E ele diz, lancem a rede. Percebe quem é que está na beira da praia, diz Pedro é o Senhor. Pedro, na hora, pula nas águas. Ele pula nas águas para se cobrir. E quando ele pula naquelas águas, vem nadando, os discípulos vêm trazendo o barco, chegam junto de Jesus, Jesus está lá com um braseiro aceso, chama eles para comerem, eles comem com Jesus, participam desse momento tão glorioso, tão especial, e sabe o que diz a Bíblia? E isso é tão significativo, que Jesus agora deixa a mesa, entre aspas, estou dizendo que ele deixa o momento do banquete, do peixe assado, do peixe na brasa, e diz a Pedro, vamos conversar um pouco. E no diálogo dele com Pedro, as Escrituras dizem com toda a veemência e autoridade, que ele pergunta a Pedro, tu me amas? E por 3 vezes essa pergunta vem simplesmente diante de tudo que aconteceu e diante das suas fraquezas. Mas eu quero saber se você me ama, porque só o amor pode ativar a esperança e fazer você entender que a sua missão não acabou quando você negou, que o seu propósito de vida não acabou quando você negou, que a sua história de vida não acabou quando você negou, muito pelo contrário. Sua história de vida, ela apenas está ganhando maior impulso, porque a partir de agora você viverá uma nova experiência, uma nova fase, um novo tempo, um novo momento, uma nova vida. Paremos aqui para que eu lhe diga algo muito especial. Você precisa permitir que o próprio Deus ative em você de novo a sua esperança. E sabe como é que ela vai ser ativada em você? Através da compreensão de que Deus ama você. E uma vez que você é consciente de que Deus lhe ama, você é consciente também de que você não pode viver sem Ele, porque você também o ama. E é o amor que resgata a esperança de dias melhores, de dias diferentes, de dias de alegria, de gozo, de paz e de vitórias. É o amor que resgata isso. Por isso Jesus pergunta, tu me amas? E diz a Pedro, apacenta
apacenta, apacenta. Jesus está dizendo: Pedro, sua missão não acabou na sua crise lá atrás, nas suas fraquezas, na sua queda, no seu erro. Sua missão não acabou no seu sofrimento lá atrás, muito pelo contrário, Pedro. Sua missão está começando na medida que o amor em você está sendo manifesto e ativado. E uma vez que o amor acende, pega fogo, Pedro, sua esperança volta a existir. Paulo diz em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança. É por isso que Jó, no meio de todo sofrimento, ele que amava a Deus, fez uma das declarações mais lindas das Escrituras. Ele disse no capítulo 19, verso 25, eu sei que o meu Redentor, ele vive. E sei, olha a esperança sendo ativada. Porque quando Jó está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, ele está dizendo, eu sei que ele me ama. Eu sei que está no controle. Eu sei que ele está no governo de toda essa pressão que eu estou vivendo. Eu sei que em sua misericórdia nesta manhã, eu sei que ele está trabalhando em meu benefício, eu sei que o meu Redentor vive, e porque vive, eu sei que ele vai se levantar, e aqui entra a esperança de Jó, para me socorrer, para me livrar, para mudar. Sua vida. Segue a tua missão. Segue uma agente de milagres para a vida de outros, porque onde você pisar, você vai falar da minha esperança para estes. Que a bênção de Deus esteja sobre o seu coração, que a bênção de Deus esteja sobre a sua alma, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e que a sua alma e o seu coração encha de esperança nessa manhã, porque a vida dizendo, eu estou me sentindo talvez a pior pessoa do mundo. Eu estou me sentindo a pessoa mais esquecida, mais abandonada, amigos me deixaram, já não há aquela turma da mesa do meu lado, eu já não tenho com quem contar, aqueles que eu esperava que fossem me estender a mão e me ajudar nesse momento tão tenso e tão difícil da minha vida, me deixaram, enfim, todos podem ter sumido, mas o Redentor está vivo. E por ele estar vivo, ele está dizendo ao teu coração, tudo vai ter um fim. Tudo vai acabar. Mas não vai acabar mal para você. Vai acabar bem. Porque o amor salva. O amor resgata. O amor aviva a esperança. Quando você o ama, ele acrescenta a esperança. Por isso eu termino dizendo a você as palavras do apóstolo João em Apocalipse capítulo 1, verso 9 em diante, quando ele diz que estava no dia do Senhor, em agonia, em angústia, em luta, em desespero, vivendo problemas diversos. Ele diz, e eu, irmão, sou companheiro na aflição de vocês. E ele, no meio daquela aflição toda, na ilha de Patmos, dentro de um cativeiro, preso por causa do Evangelho de Jesus e da palavra de Deus, ele diz que ouviu uma voz. E quando ele se virou para olhar para trás, ele viu alguém.
Da sua boca saía espadas afiadas, falando da sua autoridade ou da autoridade da sua palavra. Diz que ele estava vestido com vestes brancas, falando da sua pureza. Diz que ele tinha um cinto de ouro no seu peito, falando das suas muitas vitórias. E João disse: eu vim da cabeça até chegar nos pés, e quando cheguei nos pés, eu vi que os pés eram como latão reluzente. E ele disse: eu caí como morto. Porque esses pés reluzentes falam do domínio que ele tem sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. João diz: eu caí como morto, mas ele se aproximou de mim, colocou sua mão sobre mim e disse para João: não temas, eu fui morto, mas eu estou vivo e vivo, João, pelos séculos dos séculos. Eu vivo pelos séculos dos séculos. Olha que expressão linda. Eu vivo pelos séculos dos séculos. Guarda essa expressão no seu coração. Ele está vivo em todo o tempo que você precisar. Eu vou repetir. Ele está vivo e pronto a te atender e te ajudar em todo o tempo que você precisar. E ele sabe que nesta hora você precisa. Por isso ele está dizendo que está ativando em você sua esperança e dizendo a você: o fim será melhor do que o começo. O fim não vai ser como parece. Terminar assim, com você só, com você em lágrimas, com você, sabe, vivendo loucuras. Não. O fim será melhor do que o começo. Porque Jesus está vivo pelos séculos dos séculos. Jesus está vivo pelos séculos dos séculos. Eu vou repetir: Jesus está vivo pelos séculos dos séculos. Eu quero orar com você nesta manhã. Quero pedir a Deus a sua bênção sobre a sua vida. Pedir que Ele te abrace de uma forma especial e Ele te conduza a dias de paz, de alegria, de gozo, de vitória e de mudanças. Que Deus abençoe minha irmã Luciana, que está aí assistindo. Deus abençoe a irmã Xanda, que está aí, a Lucinha, todo mundo que passou por aí, que Deus possa abençoá-los. E aqueles que vão assistir durante a tarde esse vídeo, seja muito abençoado em tudo que você fizer. Permita-me orar com você. Pai, há tanta gente nesta hora, coração pequeno, abatido, abalado, sofrendo, meio que perdido, quebrado, arrasado. Gente que está, meu Deus, sem saber o que fazer para conduzir sua casa, sua família, para ajudar os seus. Que não vem portas abertas, que não vem um sinal, que não vem uma luz. Mas eu creio que o Senhor ouve a nossa oração e que o Senhor fala com a gente. E creio que esta palavra está falando fortemente ao nosso espírito e ao nosso coração. Senhor, estende as tuas mãos. Alcança essas pessoas que eu citei os nomes e aquelas que eu não citei. Cobre essas pessoas com a tua bondade nesta hora. Trabalha em favor destas pessoas. Traz a resposta que essas pessoas precisam. Muda a realidade, muda o cativeiro, muda a situação, muda a vida. Faz com que algo surja nessa situação. Porque eu creio, Senhor, que o sopro do teu Espírito nesses corações aflitos, abatidos, Senhor, trará um novo ânimo, uma nova esperança, porque a fraqueza de ontem não matou a missão deles, a dor de ontem, a crise de ontem, o medo de ontem, as lágrimas de ontem, sim, as atitudes de ontem, as palavras de ontem, não conseguiram matar a missão. E o amor vai avivar a esperança de novo na vida
mulher deixou. Eu agora senso que Jesus, a tua mão está chegando, a tua graça está chegando, o teu óleo está chegando, o teu poder está chegando, a tua autoridade está chegando. Visita a Luciana, Pai, a minha irmã, onde ela está agora. Visita o meu irmão Manuel, visita meu irmão Flávio, visita Flavinho, onde eles estão. Visita agora, meu Deus, esta irmã que pediu oração, a irmã Xanda, agora com muita autoridade. Visita, Senhor, cada vida, cada um dos teus filhos e filhas que passaram, Pai, por aí neste momento de transmissão. Pastor João Gregório, a irmã Só Oliveira, o pastor Lelinho. Senhor, estende as mãos sobre o Gerson Wagner. Senhor, estende as mãos sobre o Camilo. Estende as mãos, meu Deus, sobre a vida da Denise, da pastora Cláudia Nice. Estende as mãos sobre a vida da irmã Ivânia, ali em Quebrangulho, Alagoas. Estende as mãos sobre a vida do Edson Silva. Estende as mãos, meu Deus, sobre a vida da Rilze, que passou por aí, da Josi Cavalcante, da Bela Ramos, sim, da vida da Ana Paula, do Samuel Júnior, da Josele Maria. Enfim, Senhor, abençoa a vida dessas pessoas, ativa nelas a esperança e faz com que elas entendam que o fim não chegou com dores e nem vai chegar com dores. Será de alegria, será de gozo, será de paz, de restauração, de restituição. Eu sinto a tua unção sobre mim neste momento em que oro, e eu sinto que o Senhor está invadindo lugares e dos mais difíceis, dos mais complicados e os maiores cativeiros que os teus filhos estão vivendo. Eles estão agora sendo visitados nestes cativeiros e estão agora experimentando uma ressurreição, uma vida, algo novo, poderoso da tua parte. Eu profetizo. Há algo que vai acontecer por esses dias na vida desta mulher, na vida deste homem, que vai abrir portas grandiosas, que vai abrir portas grandiosas, que vai abrir portas inimagináveis na vida deles. E eles vão viver uma nova experiência, um novo tempo, uma nova fase a partir de hoje. Eu creio na tua fidelidade na vida dos teus filhos. Nós abençoamos o teu povo, nós declaramos o teu abraço na vida do teu povo e nós declaramos que a missão não morreu por causa das atitudes de ontem, mas esta missão está viva porque a esperança grita dizendo: Deus vai cumprir suas promessas neste cativeiro que eu estou vivendo. Deus vai honrar suas palavras neste cativeiro que eu estou vivendo. Deus vai abrir portas aonde que você está vivendo. Que Deus abençoe, que esta palavra tenha alcançado seu coração. Que Deus te sustente, que Deus te cubra. Nós que formamos o Ministério Profético Casa Noiva aqui em Caruaru, te abraçamos nesta manhã, declarando que sua semana será maravilhosa. E eu peço a você, esteja sempre orando pelo nosso ministério, Ministério do Pastor Gerson, ora pelo Ministério Profético Casa da Noiva, ora por todas as pessoas que estão conosco. Nós estamos em dias de jejum até o dia 15 de junho. São 2 meses de jejum, orando, também intercedendo, clamando pelas famílias, pelas pessoas, e eu creio que Deus vai abrir portas aonde não há porta diante dos seus olhos. Nós estamos convocando a parte disso. Você só me chamar aí, não é, por inbox, aí no inbox, me chama aí no Messenger, que eu vou estar compartilhando com você alguns detalhes, porque eu sei que Deus tem abençoado muitas pessoas através das nossas páginas e através das palavras que nós temos ministrado. Então, se você quer fazer parte desta obra conosco, as portas para você estão abertas, para que você possa também cooperar, ajudar, orar, interceder junto conosco. Faça parte dessa campanha de jejum
e faça conforme a sua condição e a sua possibilidade, porque eu creio que há uma resposta de Deus daqui para o dia 15 de junho na história da sua vida e da minha vida. Nós do Ministério Profético Casa da Noiva amamos todos vocês e dizemos a todos vocês maravilhosa, porque o Cristo que ressuscitou está vivo pelos séculos dos séculos e ele tem coisas tão sublimes, tão espantosas, tão grandiosas, tão poderosas, tão extraordinárias que vão surpreender sua alma e seu coração nos próximos dias. Levante sua cabeça, levante seu ânimo e vamos em frente, porque Deus está conosco e o Cristo que está vivo não te desamparou. Não esqueça a palavra que eu estou lhe dando. Aquilo que você disse ontem não matou a missão, Pedro. Deus está trazendo esperança através do amor, porque só o amor ativa, resgata e abre a porta da esperança para você. Por isso Jesus diz: apacenta o meu cordeiro, os meus cordeiros e apacenta as minhas ovelhas. Eu libero essa palavra na sua vida, de que você vai terminar os seus dias cumprindo a sua missão muito bem e vendo Deus sendo glorificado na história da sua família e da sua vida. Receba paz no seu casamento, paz na sua família, paz aonde você estiver, porque eu estou nesta manhã, depois de uma madrugada de oração até as 5:30 da manhã, recebendo essa paz no meu espírito para profetizar essa paz, recebendo esse avivamento, essa alegria de Deus em mim, para profetizar na sua vida, recebendo esse renovo do Espírito dentro de mim, para profetizar esse renovo na sua vida. Deus não vai deixar você terminar os seus dias maus. Deus vai terminar os seus dias com você bem e você vai viver de vitória em vitória e alegria em alegria, porque maior é aquele que vive e reina para sempre. Deus abençoe, em nome de Jesus.